Por onde começar a ler a obra de Zygmunt Bauman? Se você tem essa dúvida, se você não conhece esse autor, mas tem interesse em saber, esse vídeo é para você. Olá, sou Pedro Henrique Máximo, sou arquiteto e professor. Estudo Bauman há mais de 10 anos e criei este canal aqui para fortalecer a nossa comunidade de baumanianos e baumanianas. Essa comunidade que já começou lá no Instagram, meu amigo Bauman, e por aqui a gente vai aprofundar o pensamento do Bauman, as teses do Bauman, tentar trazer e deixar mais claras as suas contribuições para o nosso mundo. E se você se interessar por fazer parte dessa comunidade, desse autor que é tão querido, tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico, tem um link aqui abaixo, é só clicar e conhecer a nossa proposta. Então, bora pro vídeo. Decidi gravar esse vídeo hoje aqui para vocês, porque essa certamente é a pergunta que eu mais recebo. Por onde eu começo a ler Bauman? Nossa, eu tenho interesse, mas eu não sei por onde começar. Afinal, é muito difícil mesmo começar a ler um autor que tem um conjunto de obras tão grande e que de fato mudou a lógica do pensamento social no mundo ocidental. Bom, nas universidades nós, professores, normalmente indicamos comentadores de autores importantes, de autores relevantes como Freud, Marx, Foucault, para uma introdução à obra desses autores. No Brasil, a gente tem alguns comentadores importantes da obra do Bauman, como, por exemplo, Felipe Quintão, Claudinei Cassol, Altair Fávero, o próprio Leandro Carnal, mas o nosso percurso aqui vai ser um pouco diferente. Inicialmente, eu gostaria de indicar para vocês livros do próprio Bauman, com palavras do próprio Bauman, que são importantes e que são fundamentais para que a gente, para que vocês, para que a nossa comunidade de baumanianos consiga de fato fortalecer esse vínculo com o Bauman, que é esse vínculo de amizade, esse vínculo tão importante de cumplicidade com os autores que normalmente a gente cria quando a gente faz um processo de imersão. Então, esses 4 livros que eu selecionei são de conversas, são de diálogos que o Bauman teve com pessoas importantes, seja do jornalismo, seja do universo sociológico, que ajudaram Bauman a traduzir, simplificar um pouco o modo como ele escreveu as suas principais questões, as suas principais teses. E alguns desses livros, inclusive, fizeram perguntas que eu mesmo gostaria de ter feito para o Bauman enquanto ele estava vivo. Então, esses 4 livros que eu selecionei vai trazer um grau de intimidade importante com o Bauman ao longo dessa leitura. Então, pessoal, o primeiro livro é esse livrinho aqui, Bauman sobre Bauman, que é uma conversa que ele teve com Kate Test, que foi um sociólogo importante. Na verdade, ele faleceu em 2019. Diferentemente do Bauman, ele faleceu super jovem, com 59 anos. E esse livro, a princípio, ele foi publicado originalmente em 2001. Então, o contexto que esse livro reflete é o contexto da produção do Bauman até o período de 2001, o que inclui, por exemplo, mal-estar na pós-modernidade, globalização, as consequências humanas, em busca da política e modernidade líquida. Então, esse conjunto de obras que eu acabei de citar foram responsáveis, aí, junto com Modernidade e Holocausto, por tornar Bauman um sociólogo globalmente conhecido, né? E nesse livro ele trata sobre os bastidores das produções desses principais livros, como, por exemplo, o papel que a esposa dele, Janina Bauman, teve ao trazer a compreensão de que o Holocausto tinha sido muito mais do que o que até então Bauman suspeitava, porque ela sofreu diretamente as consequências da ocupação do gueto de Varsóvia. São esses bastidores que o Bauman narra nesse livro e que é muito interessante porque ao mesmo tempo em que ele conta particularidades, autores que são referências para ele nesse livro, ele explica como esses autores, essas ideias chegaram nas suas teorias. Então, sugiro começar com esse livro aqui, Bauman sobre Bauman, que foi publicado em 2011 pela Zahar. O segundo livro é Para que serve a Sociologia? Esse livrinho, ele é um livrinho muito especial, porque
Nesse livrinho, que também é uma conversa com dois sociólogos, o Kate Test, que foi o que eu comentei, e um sociólogo dinamarquês, Mikkel Vid Jacobsen, que é professor da Universidade de Aalborg. E nesse livrinho eles comentam sobre o papel da sociologia no mundo contemporâneo, qual é a finalidade que ela tem, e é interessante o modo como eles vão construindo uma trama de que, de fato, o papel da sociologia é mais do que um arcabouço instrumental para a identificação das dinâmicas sociais, para a interpretação da sociedade. Ele é uma ferramenta importante para a transformação do mundo. A sociologia é uma ferramenta importantíssima para transformar e deixar o mundo mais hospitaleiro, mais acessível, mais inclusivo. Enfim, é muito interessante essa conversa que eles tiveram. Então eu indico esse livro aqui na sequência, que foi publicado no Brasil em 2015 e que foi originado a partir de conversas com esses sociólogos, conversas presenciais em 2012 e 2013. Foram basicamente 4 conversas sobre temas ao mesmo tempo abrangentes e bastante precisos para o mundo contemporâneo, para mim, para você e daí por diante. O terceiro livro que eu quero indicar é esse aqui, Nascidos em Tempos Líquidos. É um livro que o Bauman escreveu com Thomas Leontini, um jornalista italiano super jovem, famoso para a idade que ele tem e que escreveu um livro com o Papa Francisco, Deus é Jovem. Tem uma coisa importante nesse livrinho aqui, que é basicamente um livro inacabado. Bauman faleceu no processo de escrita desse livro, então a gente não tem o desfecho final da construção desse livro, mas basicamente Bauman conversa com Leontini sobre o confronto, sobre o choque de gerações que o mundo contemporâneo produziu. E vejam, este é um fenômeno muito recente mesmo, e muito em função da expectativa de vida aumentada do mundo contemporâneo, e que também produz esse choque de gerações, esse fenômeno sociológico e, consequentemente, essas trocas importantes de pessoas mais longevas com pessoas jovens. Nesse livro, o Bauman trata de assuntos muito polêmicos. É quase que como se ele estivesse construindo uma agenda sociológica de pesquisas. Por exemplo, ele trata de cirurgia plástica nesse livro, ele trata de tatuagem, ele trata sobre relacionamentos afetivos e sexuais construídos em ambiente digital. Enfim, é muito interessante ver como duas pessoas de idades muito diferentes têm visões, construíram suas visões sobre esses fenômenos que são muito recentes também. Tem um texto final do Thomas Leontini sobre a experiência de trocar e-mails com Bauman, de discutir com ele a partir dessa ferramenta digital. E é um texto muito emocionante. Ele conta como ele recebeu a notícia da morte do Bauman. Ele estava num supermercado, enfim. Muito, muito legal essa construção desse texto. Esse livro foi publicado originalmente em 2017, logo depois da morte do Bauman, e foi publicado aqui no Brasil pra gente em 2018 pela Zahar também. Esse aqui eu adoro esse livro. E o último livro para você iniciar essa trajetória com Bauman é Estranho Familiar, Conversa sobre o Mundo que Vivemos, com Peter Hafner, que é um jornalista suíço também muito premiado e muito reconhecido globalmente. E esse livro ele é emocionante, é um dos livros que eu mais gosto. Ele foi publicado no Brasil em 2021, mas ele foi lançado também depois da morte do Bauman. E o Peter Hafner, ele conviveu com Bauman nos últimos meses antes da morte dele. Esse livro é fruto dessa convivência, dos diálogos que eles tiveram nesse período final da vida do Bauman, e ele conta várias intimidades da vida do Bauman. Vou dar um exemplo que eu acho que é interessante. O Bauman sempre foi uma pessoa muito imponente no universo da academia, cuja presença era uma presença muito forte,
E o Peter Hafner, ele narra que quando chegou na casa do Bauman para poder trocar essas ideias, trocar essas conversas, ele viu uma pessoa extremamente simples, que adorava cozinhar, que acordava 5 horas, 4 horas da manhã todos os dias, e que era bastante irônico, mas muito divertido no seu cotidiano. Então, esse livro para mim é um dos favoritos, porque eu tenho vontade de conhecer a casa do Bauman por conta desse livro e coisas nesse sentido. Nesse livro, eles tratam do papel da sociologia no mundo contemporâneo. E o livro, o título do livro é muito claro. Estranho familiar o papel da sociologia é transformar o que é estranho familiar e transformar o que é familiar em algo estranho, né? Esse exercício de olhar com muita proximidade e, ao mesmo tempo, o exercício de olhar com uma certa distância, como o olhar de um estrangeiro, e, ao mesmo tempo, de uma situação doméstica, né? Então, o trabalho da sociologia é esse exercício de ampliação e fechamento da nossa pupila, do nosso diafragma, em relação às situações do cotidiano. Nesse livro, ele trata com muita clareza, com respostas muito curtas e objetivas, sobre o que de fato significou toda a sua construção sociológica, seus relacionamentos com as suas duas esposas. É um livro fantástico, 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 e foi publicado em 2021 aqui pra gente pela Zarra também. Bom, dito tudo isso, obviamente esses 4 livros eles não são os inicialmente indicados pelos comentadores, não são indicados pelos sites que fazem esse apontamento de por onde começar a ler, mas hoje eu começaria a ler, porque aqui com esses livros é possível ter uma visão global e, ao mesmo tempo, uma compreensão clara de pontos específicos da produção do Bauman. Mas mais que isso, eu acho que esse processo aqui, esse vídeo aqui, esse interesse pela obra do Bauman, ele tem que sair dessa zona de conforto de simplesmente buscar uma fonte de por onde começar a ler. Eu acho que é importante começar a ler de fato. E eu trouxe uma contribuição, eu acredito que uma contribuição muito significativa, porque é possível, como eu disse, ter uma compreensão do global da obra do Bauman, mas também de suas obras específicas, muito em função das perguntas que foram realizadas nessas conversas, nessas trocas de e-mail. E se você gostou desse vídeo, e se você gostou desse conteúdo, se você quer ver outros conteúdos importantes agora, associando livros a temas e vice-versa, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e escreva aqui abaixo o que mais te interessa. E, obviamente, eu vou fazer o possível para poder encontrar a ressonância desse seu desejo na obra do Bauman, para poder conversar com você e, de fato, fortalecer essa nossa comunidade baumaniana. Até já! Até o próximo vídeo e muito poder para vocês. Tchau!